Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Aleluia. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. A paz de Cristo, meus amados irmãos, estou feliz em estar com vocês mais uma vez aqui no programa Conexão Hebron. Você pode estar se perguntando por que o programa começou diferente. É porque o tema de hoje é um tema muito especial e na sua prática ele é algo muito pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o devocional. E para isso nós temos pessoas especiais convidadas que está conosco aqui pela primeira vez, o nosso irmão Márcio. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos e graça e paz. Obrigado, Osandri, pelo convite. Eu que me sinto honrado poder estar participando do programa aqui. Espero nessa noite contribuir com um pouco do que Deus tem nos dado. Amém. O irmão Márcio, há vários anos ele é líder do GV Metanoia. Ele e a irmã Lenice estão fazendo um excelente trabalho. São pastores abençoados por Deus. Também está conosco aqui a irmã Késia, que sempre está cooperando conosco. Seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez ao programa. Obrigada, gente. Boa noite. Dessa vez eu não estou apresentando, viu? Hoje eu sou só para acompanhar. Ela é apresentada. Brincadeira, irmão. Ela está sempre conosco, faz parte dessa equipe que conduz o programa Conexão Hebron. Uma novidade, a Késia e o Samuel assumiram essa semana o GV Elos. Quemuel, o GV Quemuel, né? O GV Quemuel. Eles estão conduzindo agora esse grupo e que certamente Deus há de abençoar poderosamente essa gestão. Também o irmão Devli está nos dando a honra de estar conosco aqui, cooperando, ali tocando o seu instrumento maravilhoso para a glória de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, e falando em devocional, eu passei uma mensagem no grupo da juventude para eles nos enviarem vídeos, né, perguntando como é algo tão pessoal. Eu perguntei quem gostaria de gravar um vídeo e mandar para nós podermos reproduzir no programa. Então nós vamos ver agora o vídeo da irmã Brenice, que ela mandou para nós, um vídeo falando como é o seu devocional. Vale a pena lembrar, irmãos, antes de apresentar o vídeo, que nós estamos sem máscara, mas o ambiente é um ambiente seguro,
né, temos que tomar todas as precauções, porque ainda estamos em alerta. Amém? Vamos ver o vídeo da irmã Brenice, em nome de Jesus. Gente, boa noite para vocês. Eu espero que estejam todos bem. E eu fui chamada para falar um pouco sobre o meu devocional com vocês, tá? Então, assim, primeiramente, é muito difícil a gente conseguir se espelhar, porque envolve muito a questão da disciplina, da rotina. Eu mesmo já tive que me adequar, porque antes eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje. Então, antes eu conseguia fazer tudo em um turno, ler a Bíblia, orar, louvar. E hoje eu tenho que fragmentar tudo isso no dia. Então, assim, geralmente eu separo um momento, por exemplo, antes da aula, ao tomar o café, eu leio a Bíblia. E leio a Bíblia grifando, rabiscando, porque ajuda muito a aprender a atenção. Junto à Bíblia, às vezes em um outro momento, quando estava muito corrido, ou mesmo junto com esse momento, eu lia o Pão Diário. Esse daqui é muito bom, da Corrie ten Boom. O próximo que eu vou ler, inclusive, esse daqui que eu separei para vocês, é do C.S. Lewis. Ele divide em dias, então dá para ler como se fosse um pão diário. E também, às vezes, quando eu tinha mais tempo, ou então mesmo quando eu estava orando e queria registrar alguma coisa, eu escrevia aqui. Quando Deus falava alguma coisa, registrava aqui, depois eu compartilhava. Então, muito do que eu compartilho no Instagram, por exemplo, eu escrevi aqui. Então, gente, era isso. Que, sobretudo, vocês tenham uma vida devocional, uma vida de oração. Separem um tempinho e vai dar certo, tá bom? Era isso. Amém. Essa é a forma como a irmã Brenice faz o seu devocional. Como eu falei para os irmãos, é algo muito pessoal. Vamos com mais um louvor. Irmã Késia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor
Senhor. Esse hino é maravilhoso. Esse hino nunca envelhece, né? Ele tem uma essência de louvor profunda, né? Muito bom. Meus amados irmãos, sem mais delongas, nós vamos agora para o tema, né? Que é devocional. Irmão Márcio, fique à vontade. Você foi convidado a estar conosco aqui. Aceitou o nosso convite de estar aqui. Nós queremos antecipadamente lhe agradecer. Mas para começo de conversa, o que é devocional? Osandri, e amigos que estão aqui, quero dizer que me sinto muito desafiado para falar sobre esse tema, porque é um tema que traz muito a questão da experiência pessoal com Deus. Você não pode falar do que você não vive, né? Da oração, do louvor. E o devocional, a palavra devocional, antes de mais nada, vem da palavra devoção. E devoção, nós entendemos como um apego. Apego, uma busca, uma paixão sincera por Deus. E o devocional nada mais é do que ter um tempo para Deus. Tirar um tempo de busca sincera ao Senhor, tirar um tempo para ouvir a voz de Deus, tirar um tempo para entrar numa dimensão espiritual, na oração, no louvor, no momento de reflexão, no momento de meditação da palavra. É um momento no nosso dia a dia, diário, em que você tira um determinado tempo para buscar a Deus. Isso é o devocional. Em síntese, seria isso, a palavra devocional. Certo? Mas assim, por exemplo, como devoção, é um tempo para Deus. Mas como funciona, né? Existe alguma forma certa de se fazer um devocional? Veja o seguinte, antes de mais nada, é importante que cada um reflita aqui, quem está assistindo o programa, e até nós mesmos aqui, no momento, se realmente nós temos colocado a nossa vida nessa prática sincera de uma busca com Deus. Por isso que eu falei que o programa é muito desafiador. Buscar a Deus, esse sentido de buscar a Deus em oração, no louvor, na meditação da palavra, ela pode ser feita de várias maneiras. Alguns fazem isso no carro, por exemplo. Vou dar um exemplo. Quando eu vou para o meu trabalho, eu desligo todos os programas de rádio e boto um louvor baixinho e vou orando. É o meu momento que eu faço um devocional com Deus. Mas Dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Sem fechar os olhos, para não bater, lógico. Mas é interessante que o que a Bíblia fala, por que nós falamos sobre Mateus capítulo 6, versículo 6? Porque Jesus ele dá uma receita. Ele diz que quando você quisesse falar com o Pai, você deveria entrar no seu quarto. O quarto, nós já vimos aqui uma vez o pastor falando, o quarto é o lugar da intimidade. Você não convida qualquer pessoa para entrar no seu quarto. O quarto é um lugar secreto, é um lugar de intimidade. Então, Jesus ele diz, você entra no seu quarto, ora em secreto. Quando se fala em orar em secreto, dá a ideia de que você está orando só você e Deus. Não tem mais ninguém lá. E teu Pai que está no céu te recompensará. Então, biblicamente falando, essa é a receita. Como é que se deve fazer o devocional? Há várias maneiras. Eu sugiro que uma delas seja no sentido de você buscar um lugar em que você esteja a sós. Eu acho que é muito difícil fazer um devocional na sala onde as pessoas estão assistindo TV ou transitando, ou alguém está conversando. Aquele lugar do devocional tem que ser um lugar em que você se sinta à vontade para abrir seu coração. No devocional você tem que escancarar, tirar as máscaras. É você e Deus, é aquele momento em que você, David, vai conversar com Deus. E ali você vai colocar para Deus as suas mágoas, vai colocar as suas frustrações, seus medos, as suas angústias, as suas alegrias também diante do Senhor. E aquele momento é um momento para que você possa adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. Por isso que é um lugar secreto, é um lugar reservado e importante, porque também não é só falar com Deus, é ouvir a Deus. Há muitos momentos na oração em que você vai só estar calado e vai ouvir a voz de Deus. E é preciso parar, né? É difícil você fazer isso com o celular ao lado. E aí
nós vamos ver aqui, em algum momento eu vou falar para essa questão do devocional. As redes sociais atrapalham bastante, Osandri, principalmente quem trabalha, porque o celular está ali, o WhatsApp, aí de repente chega uma postagem do Instagram, você quer ouvir ali, e o momento com Deus é um momento precioso. É um momento, pessoal, que nós temos que entender que você não vai entrar na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Deus está com você em todos os momentos. Então, aquele momento é o momento mais íntimo. É o momento em que você está falando com Deus. Interessante, né? Quarto, intimidade. Depois, no final, eu quero abrir um parênteses para a gente ir mais fundo nessa questão. Sim, sem dúvida. E qual a importância do devocional? Pronto. Porque ele é importante. Antes de mais nada, só complementando a sua pergunta anterior, como fazer um devocional? Tem um livro que eu indico para vocês lerem, que é O Milagre de Toda Manhã, que ele fala sobre oração, sobre busca sincera a Deus e principalmente pela manhã. Ele dá uma receita que eu acho muito interessante, que ele fala como fazer um devocional. Como é que você faz o devocional? Primeiro você entra na presença de Deus, ou você está na presença de Deus com adoração. Você tem que preparar todo aquele ambiente para estar na presença de Deus. Aquele lugar tem que ser um lugar santo, um lugar reservado, um lugar especial, onde Deus se sinta chamado por você. E como é que é feito isso? Você começa com adoração. Ele dá algumas receitas, algumas dicas para você fazer um devocional. Você coloca a adoração. Sabe aquele playlist que você gosta de adorar a Deus? Coloque aquele playlist ali ao lado e comece a adorar a Deus. Fecha os teus olhos, esquece os problemas, as dificuldades, esquece o relógio um pouquinho, o celular deixa de lado e começa a adorar a Deus. Porque aquele momento agora, a glória de Deus, a presença de Deus vai inundar aquele quarto, aquele lugar onde você está. E a glória de Deus, você vai se sentir tocado por Deus. E aí vai preparar para a segunda etapa, que é a palavra. Olha, interessante, você louvou a Deus, agora você vai para a palavra. E aí é importante que você não pegue apenas um versículo. De repente, separe para você um livro da Bíblia para ler. Porque se você ler apenas um versículo, Osandri, você acaba perdendo o contexto de toda aquela palavra. E às vezes Deus quer falar com você naquele dia. E de repente um capítulo que você tirou é um texto que Deus quer falar com você naquele momento. E aí você vai ler a palavra. E aí você vai começar agora a fazer a terceira etapa, é refletir ou meditar. Meditar no que você leu. Diferente das culturas orientais que diz que você tem que esvaziar a mente, ao contrário. Aqui você tem que encher a sua mente da palavra de Deus. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a perguntar o que Deus quer falar com você com aquele texto. O que é que aquele texto está te ensinando? O que é que aquele texto está te confrontando? Ou que Deus começa a fazer perguntas. Por exemplo, eu pego Filipenses capítulo 1, que Paulo diz assim, eu peço, a minha oração, irmãos, é que o vosso amor cresça em conhecimento e toda a percepção de Deus. Então, quando eu pego esse texto, eu começo a orar, Senhor, será que eu tenho crescido em amor, em conhecimento? O que é que falta para eu ter essa percepção, Senhor? Você começa a falar agora com você mesmo, refletindo o que Deus está querendo lhe dizer, porque naquela palavra, Deus tem algo para o seu coração, Deus tem algo para falar para a sua vida. E muitas pessoas já foram tocadas dessa maneira. E aí vem a quarta etapa, que é a oração. Porque você quer orar bem, sabe qual é o segredo, David, de orar bem? É você se encher da palavra de Deus. Porque a partir do momento que você se encher, Osandri, Kézia, desculpa, Kézia, tem um branco. Kézia, a partir do momento que você se enche da palavra de Deus, você vai orar as Escrituras. Você vai orar a vontade de Deus, o que Deus quer que você ore. A vontade de Deus agora dentro da sua vida. É como o Pai Nosso, que você ora e diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você pergunta, como é que eu posso santificar o nome de Deus se Deus é tão santo? Mas certamente Deus tem alguma área na sua vida que Deus quer trabalhar e quer ser honrado através da sua vida, em que o nome de Deus é cada dia santificado através de você.
Então é isso. Essa é a forma de se fazer o devocional. Interessante, só pegando um gancho, você falou de você no devocional. Antigamente a gente tinha a questão do devocional, por isso que a gente fala que é tão pessoal, porque cada um tem uma forma, né? Um vai no carro, põe um louvor, fica ouvindo louvor baixinho, como fundo musical, e vai orando a Deus. Mas um devocional, em princípio, teria que ter um ato de adoração, de veneração. Claro, você tem que invocá-lo, desenvolver o ambiente. Só estou acrescentando o que tu já falou, né? Sim. E eu só estou usando outras palavras. Aí tem a palavra, que é aprender dele, e tem a oração. Tudo isso... Porque as pessoas, Rosandri, elas têm confundido bastante o devocional apenas com a oração. A pessoa chega em casa e, de repente, tira 5 minutos para Deus e dobra o seu joelho ali, e, de repente, ora e pronto, fiz o meu devocional. Mas o que Deus quer nos desafiar a ter um devocional completo. E esse devocional completo implica adoração, implica leitura da palavra, implica meditação da palavra, que é super importante, e implica a oração. O devocional correto, o devocional bíblico, o devocional, vamos dizer assim, mais produtivo para o cristão, é esse tipo de devocional. A gente tem um hábito, como assembleanos, né? Pela misericórdia de Deus, já estou com mais de 25 anos de fé, 26. E a gente tem aquela ideia, canta 3 hinos, lê a palavra e ora. É verdade. Assim, é bacana? É. Mas não está, na minha opinião, Rosandri, não aprendi em nenhuma teologia, é algo desenvolvido seu, devocional. Porque a Bíblia diz assim, ó, se está triste, ore. Se está alegre, cante louvores a Deus. Você falou que a gente é confrontado no devocional. Então, no devocional, você descobre o próximo passo. Tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim: as ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a voz do bom pastor, porque elas são ovelhas, né? E ele diz, e eu também as conheço. Né? Quando uma pessoa que tem essa intimidade com Deus, né, que desenvolve essa intimidade com Deus, você lê aquela palavra, e aonde Deus está me confrontando. Eu digo, estou falando de forma pessoal, que já aconteceu comigo. E você está orando, está aflito até, mas ora, lê a palavra, uma palavra que talvez não tenha nada a ver com o seu problema, mas de alguma forma o Espírito Santo te fez entender, te fez interpretar aquela mensagem que você leu como uma profecia para você, como Deus falando de fato. Porque quando nós abrimos a Bíblia, é fato, Deus fala. Mas existe aquele falar diferente. Olha, veja, Rosandri, o salmista, um exemplo nos Salmos, diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Ele está falando com quem? Ele está falando com Deus ou com ele mesmo? Com ele mesmo. Então é isso. Ele está pregando para ele. Justamente, o devocional é justamente para essa situação. É ouvir a voz de Deus, também falar com você mesmo. Por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, confia no Senhor. Por que estás abatido, Márcio? Olha, confia no Senhor, Deus está no controle. Então, o devocional é isso. Agora, nós não podemos, lógico, criar... Quando eu passo esses passos aqui para o devocional, não estou criando uma liturgia fechada. Isso. Eu, por exemplo, tenho um colega meu que gosta de orar e louvar a Deus enquanto ele corre. Ele coloca o fonezinho de ouvido aqui dele e vai fazer a corridazinha dele. E ele está louvando e orando. É o quarto dele. As pessoas passando do lado dele lá, correndo, e ele está lá, adorando a Deus. E louvando e orando. Uma vez eu estava conversando com o pastor Danilson e ele até falou, ele disse, para você fazer seu devocional, você ter sua vida diária com Deus, você não precisa estar sentado lendo a Bíblia. A sua vida, ela já é uma forma de você louvar e agradecer a Deus. Então, assim, no caso do seu amigo, né, que corre, ali é o momento dele, ele se expressa daquela forma. E só um detalhe, lógico que nós vivemos num mundo que é super agitado. Primeiro, nós vamos ver aqui que existem algumas coisas que impedem que o nosso devocional aconteça. Uma delas é a nossa correria do dia a dia.
Então, tem momentos que realmente nós temos que parar, Kessia. Porque é interessante. Tem um momento que você tem que, poxa, agora eu vou parar, vou deixar as redes sociais, vou deixar aqui o meu trabalho agora de lado, vou deixar de responder o e-mail lá, ou não vou estudar agora, vou tirar esse momento. Porque uma coisa que nós precisamos aprender, que o devocional requer de nós compromisso. É um compromisso que você tem diário com Deus. E às vezes no dia a dia, às vezes a gente acaba pecando, ou errando, ou negligenciando a vida devocional, quando nós confundimos também isso. Ah, o meu devocional é minha vida. Eu estou trabalhando aqui, eu estou no devocional com Deus. Ótimo, legal. Você sempre está na presença de Deus. Mas é muito importante que você tire esse momento para Deus. É muito importante que você tenha um tempo com Deus. É um tempo em que você vai estar a sós com o Senhor. Não, isso é fato, é real. É muito produtivo, real. é muito produtivo. A gente só vai entender, na realidade, quando o seu grau de intimidade começar a fluir no devocional. Mas, André, eu sempre digo... Você pode desenvolver o hábito naquele momento e dizer assim, mas por que estou fazendo? Continue fazendo, depois você diz o porquê. Pronto. Eu sempre digo que é o seguinte, que a busca por Deus é como um mergulhador nas águas do mar. Quanto mais fundo ele mergulha, mais coisas maravilhosas eles descobrem. É verdade. Né, do fundo do mar. Então, tem pérolas no fundo do mar, tem peixes bonitos, maravilhosos. Me lembrei agora de Jeremias 33:3, né? Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Até hoje os cientistas mergulham no mais profundo dos oceanos e descobrem novas espécies. Até hoje. E coisas maravilhosas. Não é diferente, né? da oração. Nós ainda não descobrimos coisas tremendas de Deus e só iremos descobrir através dessa intimidade, não é? Então, essa busca com Deus, essa busca por Deus no devocional vai nos levar a um nível espiritual. Por que muitas pessoas não avançam, passam anos e anos na vida e não avançam espiritualmente? Vocês perguntam para elas, ou se pergunta, qual a experiência que você teve com Deus? Você se sente hoje desafiado, alguém perguntar para você, qual foi a experiência? Ei, você fala sobre oração, você fala sobre devocional, você fala sobre ler a palavra, mas se você já ouviu a voz de Deus, e Deus fala, fala. Você já passou por alguma experiência maravilhosa? Então é isso, nós somos desafiados por Deus a ter essa busca sincera pelo Senhor, né? Muito bom. E no caso, eu tenho uma perguntinha. Pode perguntar. Assim, o que nos impede de ter uma prática regular no devocional? Pronto. Interessante, eu separei aqui, porque nesse livro ele fez uma pesquisa numa igreja, e é muito interessante, vários jovens em comunidades, e ele fez um levantamento e tem algumas coisas, ele separou 7 coisas, não vai dar para entrar a fundo pelo tempo, mas 7 coisas que impedem a nossa vida devocional, Develey. Uma delas é o cansaço. O cansaço. Muitas pessoas deixam para fazer o devocional no final do dia. Aí, por exemplo, você já teve a rotina do trabalho, aí às vezes quando chega em casa, se você faz faculdade, você vai estudar as matérias da faculdade, aí depois você tira o último momento para Deus, quando você já esgotou todas as suas energias e você já agora está cansado. O seu corpo está pedindo o quê? Um banho e cama. É o que é que a gente diz? Deus entende. Justamente. Deus entende, mas o devocional... Esse é o problema. Deus não está te cobrando isso. É algo deliberado, é algo que você sente a vontade de dar a Deus, de entregar a Deus a sua devoção. Não é isso? Deus não, eu acredito que não há uma imposição dele. E tem que ser uma oração, a oração devocional tem que ser uma coisa prazerosa. Prazerosa. É você estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. É verdade. Aí pronto, um é um cansaço. Segundo, aqui, o tempo. Por quê? Porque as pessoas hoje vivem super atarefadas. E aí é importante, porque aí você vai ter que colocar o seguinte, quer fazer um devocional direito? Seja organizado. Pegue o seu tempo no dia a dia. Certamente a Kessia, ela sabe o que faz. Desde se acordar até o final da noite, ela tem uma programação. Então, Kessia, tire no seu dia, daquele momento, um momento para Deus.
Veja o que é importante para você, porque às vezes você tira tanto tempo, ou nós tiramos tanto tempo com outras coisas, por exemplo, com um filme, com um seriado, né? E não tira o tempo para Deus. Então Deus está dizendo, olha, o que eu quero de você é apenas um tempo para você me buscar. Então, o tempo, a organização, André, é importante. Então, você em casa aí, pega o seu checklist aí de atividades diárias e veja o que é relevante. Se organize, né? Veja o que é organizar. isso, se organizar. Veja o que é relevante e o que não é. Tire um tempo para Deus. Comece, não queira colocar um tempo muito longo. Comece com meia hora de oração, de leitura da palavra, meditação, louvor. Isso vai se tornando uma prática e um hábito, e você aos poucos vai aumentando esse tempo, e você vai ver como é prazeroso estar na presença de Deus. Outra coisa, Osandri, bem rápido aqui, é o pecado. Tem muita gente, que é uma das coisas que as pessoas colocaram, que é o pecado. Muita gente diz, eu não vou entrar na presença de Deus porque eu estou em pecado, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. As pessoas têm que entender que... Está invertindo esse valor. Aí é que tem que entrar mesmo. Justamente. Aí é que tem que entrar. É falta de conhecimento da graça de Deus. Então quer dizer que devocional também é um ato de reconciliação com Deus. Sim, com certeza. Com certeza. É o pecado afasta. Mas nós temos que entender que nós estamos diante do Deus que é gracioso, que nos derrama graça, que nos perdoa. Que se nós nos arrependermos e buscarmos Ele de coração sincero, Ele vai estar sempre pronto a nos perdoar. Então, está em pecado, se aproxima mais de Deus através do devocional. Precisa vencer uma tentação, precisa vencer uma dificuldade que você está passando na sua vida espiritual, busca o Senhor, e aí Deus vai fazer a obra. E aqui outra coisa também, vem a distração, que aí aquilo foi o que eu falei. Como é difícil Instagram, hoje, WhatsApp. rapaz, como é difícil hoje, eu não sei se vocês sentem isso, até na igreja mesmo, como é difícil nós nos concentrarmos na palavra, no louvor. A sua mente, ela está trabalhando ali, você está pensando, às vezes, 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Está o louvor ali, você pensando o que é que vai fazer depois do culto, ou então amanhã na segunda-feira, ou outras coisas. Distração, ou então a rede social. Instagram. Mas você é contra a rede social? Não, não sou, eu até uso. Mas que realmente nos distrai, tira bastante a concentração, tira. Então, o devocional tem que ter um momento para você desligar o celular. Então, vai uma lição hoje para vocês aí. Encontre um lugar na casa de vocês. 2 lições. Encontre um lugar na casa de vocês. Guarde o celular ali, deixa fechadinho, bota no modo avião e deixa guardado ali e vai fazer o teu devocional. Outra situação, pega uma plaquinha lá. Eu vi até na internet, Osandri, bem interessante, porque não deu para trazer. Uma plaquinha que você engancha na porta do teu quarto e diz assim, em reunião com o Pai. Olha Não sei só. se vocês viram isso daí, eu achei interessante. Ele coloca na porta do quarto, dizendo que está em reunião com Deus. Então, naquele momento, ninguém vai entrar no teu quarto e bater ou vai te incomodar, porque aquele momento é o momento que você tirou para estar com o Rei do Universo, né? Nada menos do que ninguém, o Rei do Universo. Tremendo. E outra coisa aqui também, Osane, bem rápida, é não saber fazer, né? As pessoas também, por não saberem fazer o devocional, não terem essa dinâmica do devocional, acaba se tornando rotineiro, deixando uma coisa se tornar às vezes até religiosa, como você falou. Eu vou só cantar os 3 hinos da harpa, né, Osane? Como você falou. Ou então vou ler um versículo dos Salmos e vou orar 5 minutos. Às vezes aquilo se torna uma coisa mecânica e rotineira, e às vezes até se torna uma coisa fatigante, né? Se torna uma coisa pesarosa. E sendo que o que Deus quer de você é um momento que você se sinta à vontade. Por isso que o devocional é a hora de você chegar no quarto, dobrar os seus joelhos, pular, se for na hora de adorar a Deus, chorar, né? Ler a palavra, fazer aquilo que Deus direcionar no seu coração, de forma que você possa ouvir a voz de Deus. Amém. Deve olhou assim como quem quer fazer uma pergunta. Diga para a Kézia, ela diz aí. Porque, irmãos, nós estamos com 3 microfones, né? Falha nossa, mas a próxima vez vamos colocar 4. Aí, como a gente não pode dividir os microfones,
a gente está Ele interagindo. Diga a pergunta do Devlin. Ele está querendo saber aqui qual é a diferença do devocional para o culto doméstico. Pronto. O culto doméstico, ele fala justamente o contrário de Mateus 6,6, que é entrar em secreto no quarto. O culto familiar, o culto doméstico, é aquele momento de congregação, é um momento de união, de koinonia, como a Bíblia fala, né? De comunhão, onde você reúne toda a família e ali os filhos, os pais, os irmãos, os amigos compartilham de experiências entre eles, um ora, outro canta, outro traz uma palavra, uma reflexão, alguém traz um louvor. É um momento de estar junto, da família estar junto, de comunhão, de contar como é que foi o dia, de contar as experiências, o que Deus fez com você naquele dia. O culto doméstico é dessa maneira. O devocional, eu entendo que é o momento de você estar a sós com Deus. É um momento mais íntimo, é um momento mais secreto, é um momento só seu, onde você vai contar para Deus, às vezes, coisas que você não quer contar para ninguém, Osandri. É verdade. Não é verdade? Então, a diferença seria essa, né? Interessante. Agora, para a última pergunta, né, para a gente não tomar mais muito o seu tempo, é como faço para manter uma consistência, né, diária na vida devocional? Pronto, Osandri, é importante nós entendermos que o devocional ele vai nos dar justamente esse crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual se vem com a busca sincera por Deus, uma prática dessa vida devocional. Quando nós começamos a colocar isso em prática, automaticamente Deus derrama sobre nós a graça. Tá certo que lógico, ninguém aqui está pousando de perfeito. O irmão Márcio faz devocional todos os dias, rigorosamente. Não, tem dias que eu falho. Tem dias que eu faço um devocional de forma mais simples, não tão dedicado como eu deveria. Mas é normal, todos nós temos essa inconstância. É importante nós sabermos que nós temos na nossa vida certos momentos em que nós estamos muito bem com Deus, nós estamos alegres, felizes, né? Cheios da presença, né? Vitoriosos, assim, cheios da graça de Deus, mas tem momentos em que nós estamos o quê? Com vontade, sem falta de vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra, a Bíblia está encostada, o louvor a gente não quer mais cantar, ou louvar. O David está cheio de dúvida aqui. Vai lá, David. Ele está querendo saber Sim. Quando é que a gente sabe, né? Quando é que a gente sente que o nosso devocional ele está trazendo resultados? Ótima pergunta. Pronto, quando você começa a ser tocado por Deus em um nível de sentir ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus. Um exemplo. Muitas vezes, agora mesmo, esses dias, eu tive que tomar uma decisão importante. E eu tirei um tempo para orar, Rosandri. Tirei um tempo para buscar a Deus e disse, Deus, eu quero que o Senhor me direcione. E interessante, nesse momento que eu comecei a tirar para ouvir a voz de Deus, foi o momento que começou a acontecer coisas na minha vida, coisas sobrenaturais. De repente eu comecei a ter sonhos espirituais, isso é coisa pessoal. Mas de repente eu comecei a ler a palavra e agora a palavra começou a ter mais sentido para mim. Deus começou a me falar, a me direcionar em um determinado texto ou em determinada circunstância da minha vida, né? Comecei a louvar a Deus melhor e sentir mais a presença de Deus. David, em resumo, quando você busca a Deus, quando você tem essa intimidade com Deus, é o que a Bíblia fala, que o Espírito de Deus testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. Isso é uma experiência que não tem como passar para você e dizer assim, olha, David, como é que você se sente filho de Deus? Verdade. Você se sente filho de Deus quando você sente esse amor de Deus por você. Quando você sente a graça de Deus, entende que você é um pecador, é falho, e Deus é tão misericordioso, né, Osandri? Quando você diz para Deus, Deus, eu às vezes sou tão falho, mas Deus é tão bom comigo, Deus tem falado tanto comigo, Deus tem me dado graça, Deus tem me perdoado. E assim a nossa vida devocional é uma vida de intimidade. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, com a vida prática de oração, de louvor, você vai sentir algo diferente na sua vida. Você vai conseguir vencer o pecado que às vezes quer te subjugar. Você vai se sentir mais determinado na presença de Deus. Você vai se sentir mais alegre na presença de Deus. Você vai sentir um contentamento espiritual.
quando você entende que o bom é estar na presença de Deus, que às vezes, apesar das dificuldades da vida, você entende que o que importa é estar com Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Então é isso. É interessante, o Devlin, a gente está no mesmo espírito, porque ele fez uma pergunta bem interessante. O que a gente percebe dos resultados, eu ia falar disso também, como assim, é o reflexo de ter estado com Deus, qual é? Porque o devocional é você, como você falou, estou em reunião com Deus. Se você está em reunião com Deus, você está na presença dEle. E quando se anda na presença de Deus, existe um reflexo disso, né? Ele resumiu, muito bem resumido, os problemas estão aí, só que o seu estado de espírito é completamente diferente, né? Você está com a paz no seu coração, as decisões que eu digo porque estou vivendo isso hoje, né? Como você falou, o tempo, eu acho que um dos maiores vilões do devocional é o tempo. Todos os outros são, mas o tempo é extraordinariamente cheio de... Você, por mais que você programe, parece que ele se acaba de uma forma, evapora, e não tem como fazer. E a gente tem que tirar desse momento, até eu tenho voltado para o ciclo de oração, até a gente falou aqui sobre fazer diferente. Se a gente está fazendo igual a todo mundo, que diferença vai surgir? Se você age diferente, alguma coisa diferente vai acontecer. Quando você olha, Deus falou para Abraão e disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse, seja perfeito, depois vá para o devocional para andar na minha presença. Mas ele não disse isso, ele disse, Abraão, simples, anda na minha presença. A consequência de andar na presença de Deus é o quê? Ser perfeito. Quando Jesus foi preso e Pedro estava ali observando de longe, o que foi que eles disseram? Você é um deles. Pedro, não, eu não sou, mas você age, fala como ele. Por quê? Porque até aquele momento para trás, Pedro estava constantemente na presença de Jesus. André, é interessante, tem um livro, eu gosto muito de ler, assim, eu tenho lido pouco, mas tem um livro muito interessante que você tem que ler. Esse livro diz assim, você é o que você adora. Qual o ídolo do seu coração? Você é o que você adora. Fica a dica cultural. Isso, você é o que você adora. Você é o que você Ou adora. você se torna o que você adora. É uma coisa assim. Mas o que acontece? Dentro do seu tempo, que você falou, no seu dia a dia, o que é prioridade para você? Porque se o seu trabalho se torna mais prioritário do que Deus, isso se tornou um ídolo no seu coração. Verdade. Se o dinheiro se tornou mais importante do que Deus, do que estar com Deus, ele se tornou um ídolo no seu coração. Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Se as suas amizades, se o seu entretenimento, escute aí, se o seu entretenimento é mais importante do que estar na presença de Deus, aquilo se tornou um ídolo para você. Então, muita gente nessa noite, eu faço um desafio. Destrua esses ídolos do seu coração e adore, coloque Deus como prioridade, como centro da sua vida. Se Deus for o centro da sua vida, eu tenho certeza que quando você olhar 24 horas da sua vida, você vai ver que vai ter um momento para Deus. E vai estar no centro ali. Voltando, que eu disse que ia falar sobre a questão do quarto. O tema é bom, né, Zandri? O tema é tremendo. Se deixar aqui, a gente vai... Hã? Então, vai ter assunto para muita coisa. Então, assim, só para nós concluirmos, você falou sobre o devocional, a importância, a diferença, né, de como fazer, né, o que é que nos impede, como manter. Achei muito interessante essas perguntas. Agora, você falou do devocional, como você entra no seu quarto, que é o quarto é o quê? A sua intimidade. Só para a gente concluir. Sim. Então, nesse quarto que nós temos, nessa intimidade, é o que nós falamos para todos vocês em casa, e isso serve para todos nós. O que é que tem nesse quarto? Só existe um quarto de intimidade, não existe vários cômodos, não. Só existe um. Né? Será se nele existe um altar?
Será se no nosso quarto a gente esconde medo, ou pecado, ou intrigas, ou tristeza, ou decepções? Às vezes a gente está pegando o quarto e transformando ele num quarto dos entulhos e colocamos nele tudo que não presta. Eu acho que é o momento que Deus está falando conosco para a gente abrir esse quarto, que é dele, foi feito para ele, a nossa intimidade foi feita para Deus. Vamos botar esses entulhos tudo para fora, vamos buscar a presença de Deus, erguer ali um altar e adorar ao nosso Deus, porque Ele é soberano. E você vai ver, você aí em casa, como a sua vida vai mudar, como Deus vai operar no seu coração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai estar sobre a tua vida, sobre as tuas decisões, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, enfim, em nome de Jesus, trabalhe isso no seu coração, transforme esse quarto, o quarto da sua intimidade, um altar de Deus, e nele apresente todas as suas dores, causas, problemas, porque essa reunião com Deus só vai dar muitos frutos para a sua vida espiritual e material. Amém? Osandri, eu tenho um desafio para fazer aqui para vocês. É um desafio que é, Amém. É um compromisso com Eu Deus. e o Deverley, a gente gosta Não, de desafio. Mas olha aí. Primeiro, pastor, todo dia, é interessante que todo dia o pastor ele tem uma reflexão que ele coloca Verdade, ali. muito bem lembrado. Não é verdade? Que Verdade. coisa maravilhosa, você está ali no seu WhatsApp, pá, você sabe que está ali a mensagem, você vai ouvir, e aquele dia, eu tenho certeza que Deus já falou com muita gente, com alguma reflexão ali. Então, seu devocional já começou ali, né? Então, o desafio que eu faço, que eu vi também, é que muitas comunidades têm estimulado os jovens a terem uma vida de devocional diária. E como é que é feito isso? É feito um grupo de WhatsApp sobre devocional. E nesse grupo eles não vão falar sobre filmes, eles não vão falar sobre a foto de quem ficou bonito nas redes sociais, ou não vai falar sobre uma série, ou nada disso. Eles vão falar sobre Deus. Então eles escolhem um livro da Bíblia, um livro da Bíblia. Vamos pegar exemplo, vamos pegar o livro de Mateus. Ele pega o livro de Mateus naquele dia, naquele mês, e cada um daquele grupo dos jovens, eles vão ler um capítulo por dia e vão fazer o seu devocional diário. E no final do dia ou em determinada hora, cada um fica à vontade para falar o que Deus falou no seu coração e compartilhar de experiências e compartilhar de dúvidas, de questionamentos. É um grupo de devocional. Então fica o desafio para os jovens da igreja, aqui você que está assistindo a comunidade Hebron, de montar esse grupo, Osandri. Faça o seguinte. Sim. Agora o desafio reflexo para você. Tá certo. Vamos lá. Veja lá, comece lá no Metanoia, que eu também estou no grupo. Ótimo. Eu vou ver o desenvolvimento e passo para o grupo de líderes e cada líder desenvolver no seu GV. Ótimo. De repente vira até um momento de tema para nós podermos conversar nas reuniões dos encontros GV. Pronto. Amém? Pronto. Então só um detalhe também que eu esqueci. Eu sei que o tema é muito bom. Quando você for meditar na palavra, que a Kessia aqui falou, lembrei, a Brenise, né? Separe um caderno ou uma agenda para anotar o que Deus está falando com você naquele dia. Tá certo? Separe, faça anotações, que é muito importante para você. Verdade, é fato. Obrigado, pessoal. Amém? Irmãos, para nós encerrarmos definitivamente o tema devocional, temos um vídeo do irmão Ítalo, que ele mandou para a gente como ele faz o seu devocional. Aí a gente vai ver como é. Vamos lá, irmão? A paz do Senhor, Juventude Hebron, tudo bem com vocês? Falar sobre devocional é falar de comunhão com Deus, falar de aproximação com o Criador dos céus e da terra. E o meu devocional é da seguinte forma. Atualmente eu estou lendo alguns livros. Durante a pandemia eu pude ler de forma bem detalhada o Evangelho de Lucas, a Carta de Tiago, e agora eu estou também lendo o primeiro livro de Reis, certo? E assim, como bom jornalista e estudante da palavra, gosto sempre de estar com um bloquinho, um papelzinho, e eu anoto os principais
situações que eu vejo que me chamam a atenção, que acredito que possa assim também ser utilizado como uma reflexão. Então, eu procuro fazer meu devocional dessa forma. Sempre num local que possa ter bastante silêncio, tranquilidade. Procuro fazer uma oração e tem sido bênção. Então, é muito bom falar sobre esse assunto. Que Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Glória a Deus. Irmãos, é um tema maravilhoso. O clima aqui no programa está muito gostoso. Deus se encontra neste lugar. Atmosfera. Deus aqui, né? Deus está aqui. Então, irmãos, nós também temos um quadro no nosso programa chamado De Olho na Tela. Eu estou, mais uma vez, pedindo aos irmãos, se você tem um vídeo, fotos de momentos de confraternização, descontração, do seu GV, da nossa juventude, mande para nós, através do meu WhatsApp, o WhatsApp da Regina, dos meninos do programa Conexão Hebron, que nós vamos encaixá-los aqui no programa para apresentar De Olho na Tela. Como o vídeo que nos foi dado foi esse agora, e você vai ver como é muito bacana. Então, lembrando, mande vídeos, mande fotos, nos envie, que nós iremos preparar, se for necessário, até dar uma editada para ficar mais apresentável, para trazer aqui para o nosso programa. Tá bom, irmãos? Vamos ver o De Olho na Tela.
Muito bom, irmãos. Muito bom. Esse vídeo foi um encontro dos romanos lá no Jardim Botânico. Foi muito engraçado. Já está com mais de um ano. Aí encontraram e mandaram para a gente e a gente está apresentando. Não, estamos desafiando os irmãos aqui no programa mandar os vídeos e fotos que você tem para ser apresentado no nosso programa, tá bom? Meus amados irmãos, eu queria agradecer aqui, desde já, a sua presença, irmão Márcio. Obrigado. Muito obrigado. Teremos outros convites, viu? Para você estar aqui conosco também abordando outro tema. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Devlin, que está aqui conosco também, nos ajudando. Meu irmão, Deus te abençoe. Eu sei que ele está muito ocupado, que o Devlin está nos caminhos matrimoniais, então muita coisa para fazer. Ele, a Juliana, Deus abençoe poderosamente. Késia, eu sei que vem do trabalho, um dia cansativo, mas está aqui. Isso não é louvor, isso é adoração. O louvor é um ato de veneração, proclamação. E adorar é algo de doar, estamos doando com muita alegria. Mas André, eu queria só deixar para todos que o desafio é começar o seu devocional hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Verdade. Nada de procrastinação. Sexta-feira. Começa hoje logo. Sexta-feira à noite, então amanhã já é sábado, depois domingo já comece aí o seu devocional, se preparando, comece o seu devocional hoje. Nós tivemos um momento muito bonito também na nossa igreja, foi o aniversário do nosso pastor Danilson. Deus abençoe sua vida, a vida da sua esposa, a Milena também que está aniversariando, e foi feita uma leitura de um cordel para ele, né? E o que me gravou, o que ficou na minha memória foi aquela: podia ter mandado um anjo para pegar a minha palavra, um arcanjo ou querubim, mas não dava para fazer arranjo, tinha mesmo que ser o filho do Joaquim. Então, meu pastor, Deus te abençoe hoje e sempre. Eu tenho uma satisfação, uma alegria muito grande em ver Deus na sua vida. Eu não sei se o senhor percebe, mas o senhor faz uma coisa que eu admiro muito, que Jesus olhou para os discípulos e disse: já não chamo de servos, mas eu chamo de amigo. E essa é uma palavra que sai muito da sua boca, pastor. Você chega para nós e diz: meu amigo, meu amigo, meu amigo. E isso é uma satisfação, ouvir da boca de um homem de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre, tá bom? Eu gostaria de pedir o Márcio para fazer uma oração e nós vamos concluir o nosso programa com uma música logo após. Vamos orar, né? Pai querido, gracioso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e queremos, ó Deus, nesse momento, pedir que o Senhor nos renove as nossas forças, ó Deus, nos dê graça, para que possamos, ó Deus, ter um momento diário contigo, de oração, de uma busca sincera, ó Deus, e que nesses momentos, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, possa chegar ao nosso coração e nos transformar. E que a oração, Senhor, a adoração, a leitura da palavra, a meditação, seja um momento prazeroso na Tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor derrame graça sobre os corações e que, se porventura se levanta alguma dificuldade, que o Senhor possa nos ajudar a superá-las, em nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, e até o próximo programa, Conexão Hebron. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio
a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer.